Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os que também nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Sejam todos bem-vindos e que Jesus nos ilumine, dilatando o nosso entendimento para que a gente possa entender a mensagem dessa noite. E nós escolhemos essa figura, essa foto, não foi por acaso, e vocês vão poder entender o porquê disso um pouquinho mais para frente. O admirável psicólogo Dr. Rollo May, considerado até hoje como a mais importante referência da psicologia existencial nos Estados Unidos, estabeleceu que o homem contemporâneo logrou alcançar as estrelas, penetrou no mais ínfimo, no mais infinitamente pequeno, para solucionar um número incontável de problemas que nos afligiam. As ciências alargaram-se nos horizontes, nada obstante as glórias do momento. A criatura humana contemporânea é escrava de 4 austeros senhores: o individualismo, o ceticismo, o consumismo e o individualismo. Não se libertando desses dominadores da psique, o indivíduo vem resvalando no abuso da liberdade, abandonando os deveres éticos para viver o prazer até a exaustão. Ocorre que o prazer é uma sensação de breve curso e logo passa. O homem primitivo experimentava a caça, o prazer na pesca e também na devastação. E nós herdamos esse arquétipo que ainda hoje caracteriza aquele que pensa que a força pode resolver qualquer problema, especialmente a força que nos proporciona o destaque social. A grande verdade é que as glórias da ciência não equacionaram os problemas de ordem emocional do ser humano. A incidência de crimes das mais variadas matizes vem oferecer uma visão calamitosa do que passa na nossa sociedade. As pressões de ordem econômica, social, política têm levado esse ser das estrelas aos abismos da depressão. Em 2020, uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos mostrou que 90 milhões de adultos, dos cidadãos adultos, sofrem de algum tipo de síndrome ou de transtorno de ansiedade ou de depressão. E por que tantas glórias do pensamento e tão pouca felicidade do sentimento? Porque conseguimos decifrar os enigmas de fora e não tivemos coragem de fazer a viagem interior, a fim de interpretar a grande problemática do ser, do existir, e respondendo às questões básicas, filosóficas, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. A sociedade que atingiu um dos seus mais elevados índices de civilização ainda padece da atrofia dos sentimentos. O homem moderno, com tantas possibilidades na área da ciência e da tecnologia, perdeu a facilidade de amar. Encontra-se aturdido com as ideias confusas sobre o que fazer da sua vida. A incerteza está de braços dados com a insatisfação. A angústia
mora ao lado da decadência dos costumes, e o ser levanta-se diariamente com perspectivas negativas, quando não dominado pelo tédio, que o leva à drogadição, ao tabagismo e ao alcoolismo. O professor Rubens Romanelli, há mais ou menos uns 40 anos, diz que é necessário ao ser humano fazer uma viagem interior. Nós estamos acostumados, todos nós, a fazer as viagens externas. Nós vamos daqui para ali sem grandes problemas. Porém, nós nos sobrecarregamos das inquietações provenientes dessa viagem, o cansaço, para sentirmos o prazer da viagem. Aí nós pegamos um avião, um carro, enfrentamos toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Exames daqui, agora de Covid, e o TSA, e malas, arrumar, e compra, e coisa e tal. E vamos, sem grandes problemas. Mas quando se trata do autoconhecimento, da viagem para o despertar do self, a maioria de nós para ali mesmo. A gente se recusa, através da comodidade mental ou da preguiça espiritual. Deixa de lado para as horas terríveis do sofrimento, não é mesmo? A gente está sempre deixando para depois. A gente sempre coloca certos problemas na frente, de ordem material. A espera, quando esse problema, as horas terríveis que a gente passa de sofrimento, é lá que a gente espera uma resposta milagrosa e que não vem. E na opinião do professor Romanelli, toda viagem merece uma análise mais profunda. Ou seja, quando nós vamos viajar, a gente tem que se preocupar primeiramente sobre o quê? Quando a gente vai viajar? Uma mala com um passaporte, com dinheiro para viagem? Pois é, isso daí eu diria que é em segundo plano, o passaporte, os papéis, as malas. Mas nós primeiramente precisamos saber para onde vamos, não é mesmo? Para onde? Depois que a gente decide para onde nós vamos, aí nós vamos querer um mapa para poder nos auxiliar na localização. Depois, se vamos para fora do país, temos que pelo menos ter uma noção do quê? Do idioma, dos costumes, porque as diferentes situações geográficas do planeta existem diferentes costumes e nós precisamos saber pelo menos o básico para que a gente não seja desprevenido e não se pegue desprevenido, não é mesmo? Aí então nós vamos saber da moeda que se usa. Percebem como tem vários detalhes numa viagem que a gente faz automaticamente? Pois então, naturalmente, avaliando tudo isso, o mapa, nós prestamos atenção em quê? Nos pontos cardeais, tá certo? Norte, sul, leste, oeste. Então, o professor Romanelli nos sugere que nessa viagem interior, para dentro de nós, usemos como roteiro o mapa da antiga Palestina. E é então que, usando o mapa de Israel, nós vamos para a capital, Jerusalém. Tá certo? Só que olhando para Jerusalém, estando em Jerusalém, nós vamos olhar para o norte. O norte está Damasco, lá em cima. E infelizmente nesse mapa ele não aparece, foi cortado aqui. Deixa eu ver se eu consigo
Ainda não. Bem, Damasco, ele fica acima entre a Samaria e Jerusalém. E Damasco, pelo professor Romanelli, ele inicia a nossa viagem. Por quê? Porque Damasco, mesmo antes da época de Jesus, era uma cidade famosa, muito além do seu tempo. E é lá que se passa uma das passagens mais bonitas e significativas do Evangelho. Esse jovem de origem hebraica falava o grego, o latim e o hebraico. Altamente instruído, ele fazia parte do Sinédrio. Também uma das mais altas cortes de justiça, religião e política de sua época. E aí então, esse jovem, muito instruído, respirava ameaças e muito rancor por aqueles que ele achava que perseguiam e iam contra a religião de Moisés, a que eles pertenciam, os hebreus. E então, com esse rancor, com essa mágoa e essa raiva dentro do coração, ele adquire cartas de plenos poderes de suas autoridades, para que ele possa rumar a Damasco em busca dessa peçonha chamada Homens do Caminho, a qual ele gostaria e estava proposto a até usar da força até matar. E então, reunindo alguns servos, ele segue. E já avistando ao longe a cidade de Damasco, suas muralhas, ele então é tomado, o sol a pino, é importante dizer isso, ele no meio do deserto, e o sol naquela claridade ofuscante, e ele entra em estado de êxtase, e ouve uma estranha voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele diz: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E então, num estado de completo êxtase e prostração, é jogado, ele cai de sua animalha nas areias ardentes do deserto e cai de joelhos. E ali já não consegue mais enxergar. A cegueira causada pela claridade do sol no deserto e de também essa emoção extrema que toma conta dele, faz com que ele se coloque numa situação de escravo daquele a quem ele perseguia. Então esse diálogo curtíssimo entre Jesus e Saulo é de uma simplicidade, uma profundidade imensas, porque nesse momento ele pergunta a Jesus. Aí que a gente percebe que o perseguidor se torna escravo do perseguido. E então ele pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Segue até Damasco, diz essa voz, e lá você encontrará a razão a que veio e o destino da sua vida. E assim, depois de alguns servos que eram os bajuladores, porque todos os poderosos têm sempre a corte de bajuladores, né? Que só estão ao seu lado por interesse. Esses voltam ao Sinédrio para dar conta às autoridades do que havia acontecido. E os outros mais bondosos o acodem e o colocam na animalha e o levam a Damasco. E então segue a rua direita, numa hospedaria, onde colocam-no sem enxergar,
nessa cegueira temporária, e ali ele fica por 3 dias, até que alguém, ao 3º dia, bate a porta. E ele pergunta: quem está aí? Sou seu irmão Ananias. Jesus me pediu que viesse te procurar e tirar as escamas dos teus olhos. E então, às apalpadelas, ele chega e abre a porta. E Ananias, então, enquanto lhe tira as escamas dos olhos, ele conta do amor inefável de Jesus, a ternura com que ele tratava todos que chegavam até ele. E Saulo fica tomado de um amor tão grande que naquele momento ele se converte, a ponto de mudar o seu nome de Saulo para Paulus. E então a sua voz eloquente e jovial faz com que a sociedade de seu tempo se encha de novas esperanças. A mudança da visão coletiva, que também é promovida por essa voz que traz a todos os povos a que ele visita, a que ele envolve, e diz e mostra que existe uma diferença entre que temível era o poderoso, vencedor era o que esmagava, e herói era aquele que matava. E agora ele traz a proposta oposta, onde herói é aquele que vence a si mesmo, e herói poderoso, ou melhor, poderoso é o que doma as suas más inclinações. O Dr. Viktor Frankl, ele é neurologista e psicólogo, e também Carl Gustav Jung, asseveram que todos nós precisamos de um sentido real para a nossa vida. Um significado psicológico para que a nossa vida seja plena. Um sentido real, nobre, aquele que nos impulsione para a frente. Não aquele efêmero que passa, resultado das novidades sociais transitórias. E então é necessário que entendamos que Damasco é o nosso ponto de partida, o norte, é a nossa crença, é a convicção, é o ideal. E então, saindo de Damasco, olhamos para o sul e vemos o quê? Jerusalém. É necessário que voltemos a Jerusalém, porque Damasco é a crença, é a convicção. Jerusalém, então, se torna um outro símbolo, o símbolo que vai solidificar esse ideal. Porque é ali que Jesus, preparando a sua jornada e anunciando a missão daqueles que o iriam seguir, os apóstolos, dá sinais do que estava por vir, do testemunho da cruz que ele iria experimentar. E então Pedro, que dizia amá-lo, estava ao seu lado e ficou inconformado, dizendo que imagine se Deus iria fazer isso com o Filho amado, com aquele que era o símbolo do amor incondicional, do amor trazido por Deus. E ele então repreende Jesus, exigindo até de Jesus uma resposta ríspida. Afasta-te de mim, Satanás, que é a simbologia. Afasta-te de mim, covarde, que vem admoestar-me, que vem atemorizar-me dentro daquele ideal a que eu vim. Impedir a realização da tarefa
para a qual eu vim. Eu irei demonstrar a excelência do sacrifício pessoal, espontaneamente assumido por amar-vos a todos vós. E o que quer dizer? O que essa passagem quer nos dizer? É curioso, porque todo o ideal exige um testemunho. Uma renúncia exige abnegação, porque o ideal que não nos impõe sacrifício não é um ideal de profundidade. Ele é supérfluo, ele é efêmero, como dissemos anteriormente, cheio das novidades sociais transitórias. Então é necessário que a nossa crença, no caso, na imortalidade da alma, ela impõe-nos o sacrifício de nós domarmos as nossas más inclinações. Porque é necessário que abracemos aquele ideal. E aí nós vamos então dar vários exemplos. Seja qual for o ideal que nós abracemos na nossa vida, como disse Carl Gustav Jung, que seja o ideal da beleza, da música, da filosofia, da religião, da arte, que abracemos como um testemunho, que abracemos com força. Certo dia, perguntaram a Michelangelo: como você pôde extrair desse bloco de mármore grotesco a figura sutil de La Pietà? É fácil, disse ele, porque a escultura já estava ali. O que eu fiz, o meu trabalho, foi somente tirar os excessos, tirar as excrescências. E vejam só o resultado do trabalho de Michelangelo. Prestem atenção no detalhe, na sutileza dos detalhes. Então, a fé de Michelangelo era tamanha que ele, ao ver esse bloco de mármore, ele não enxergava o bloco, ele enxergava através de. E é isso que nós deveremos fazer, todos nós, no ideal que abraçarmos. Porque quando temos um ideal, um sacrifício, é baseado no amor. Quando abraçamos esse ideal, é porque nós amamos esse ideal incondicionalmente. Só que hoje em dia, esse amor que é pregado desde os tempos de Jesus não é mais um amor pleno. Nós estamos deixando passar, por causa da pressa do dia a dia, no afã dos nossos afazeres diários. Outro dia nós estávamos assistindo uma novela. E como sempre, existe, nada é por acaso na nossa vida, né? E preparando, e durante essa preparação do estudo, nessa cena, existiam dois artistas. A moça falando do amor dela pelo noivo, no sentimento que os unia. E então o interlocutor virou para ela e disse assim: que nada, isso é coisa de careta, amor é careta. Olha a que ponto nós chegamos. E a gente não presta atenção como essas ideias são incutidas nas nossas cabeças, nas nossas memórias, no nosso emocional e no nosso psicológico. O Dr. Rollo May, ele diz que nós temos medo de tudo. Nós temos medo da morte, medo de doença, medo de sermos traídos, e nós temos medo de amar. Medo de amar. E aí, muitas vezes, ouvimos pessoas dizendo para nós: eu não amo,
eu uso as pessoas, porque eu não quero ser deixado de lado. Então, eu chego, fico e vou. Aí a gente parou para pensar um pouquinho nesses 3 verbos. Chego, fico e vou. Olha que triste, especialmente pensando nas gerações mais novas, que quando estão namorando, a gente chega para eles, quem é que tem filhos? Pois é, as gerações mais novas, isso acontece até com mais frequência. E aí a gente pergunta para eles, né? Que bom, você está namorando, eles chegam, comentam com a gente, tô namorando e tal, que ótimo. E aí, tá firme? Vai vingar, né? Vai virar casamento? Que é isso? Que casamento? Que casar? Você tá louca? Casar é no tempo dos dinossauros. Isso daí não existe mais. A gente chega, fica e vai. Mas qual que é o nome da pessoa? Eu não lembro. Foi tão rápido que eu já perdi a conta. A gente acha graça, né? A gente dá risada. Mas olha que triste. E Dalai Lama fala isso. Ele estabelece que há necessidade de haver a diferença entre coisas e indivíduos. Nós devemos amar os indivíduos e usar as coisas. Só que hoje em dia nós fazemos o contrário. E pela pressa e pela perda da noção no sentido verdadeiro da nossa vida. Porque afinal de contas, é o amor que nos impulsiona. Porque é o amor que faz com que a gente fique saudável. E isso é provado. O Dr. Fisher, da Universidade de Harvard, ele estabeleceu que os neurônios cerebrais, eles produzem uma substância semelhante ao fóton. E essa substância é um neurotransmissor. Então, quando a gente ama, quando a gente trabalha no bem, quando pratica o perdão, quando a gente joga fora as mágoas, nós somos ricos dessa substância. Então gozamos de saúde. Por quê? Porque elas são neurotransmissoras. E ao contrário, o oposto também acontece. Quando cultivamos a mágoa, o rancor, a tristeza, a depressão, os nossos neurônios cerebrais produzem a substância semelhante ao elétron. E o elétron, ele separa as moléculas, age o contrário. Então aí vem, a pessoa perde o equilíbrio psicológico, vem o vazio existencial, causando a depressão e muitas vezes consequências ainda mais funestas. Então, o amor é psicoterapia, é necessário para a nossa vida física, porque quando amamos, esse amor se irradia, como acabamos de comentar. Então, fazendo uma recapitulação, Damasco é o norte, é o ideal, é a crença, é a simbologia do pensamento. Mas Jerusalém é o testemunho. Precisamos do testemunho. Mas agora seguimos uma terceira estrada, rumo a Jericó. Jericó fica ao leste, o nosso terceiro ponto cardeal. E em Jericó passa-se a parábola, que é uma das mais belas da historiografia da humanidade, a parábola do bom samaritano. E então, Jesus estava junto a um doutor da lei. E o doutor da lei
indaga, tentando Jesus: Mestre, o que é que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Amarás o Senhor teu Deus? Eu amo, eu sou um sacerdote, e amar o meu próximo. E aí Jesus fala: está certo? Porém você se esqueceu de um detalhe: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E então o sacerdote que queria provocar Jesus diz então: mas quem é o meu próximo? E então Jesus começa a contar esta parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e no caminho bandidos o assaltaram, surrando, machucando, levando todos os bens e jogaram à beira da estrada. Passou o sacerdote, em primeiro lugar, que foi de largo, e depois passou um levita, uma autoridade no cenário religioso e político da sociedade daquela época, e também passou reto, sem olhar para trás. E então a terceira pessoa que passou foi um samaritano. E é importante abrir um parênteses aqui e explicar: os samaritanos eram considerados na época pessoas de sangue impuro, hereges, os banidos da sociedade. Porque desde a época dos assírios, quando os assírios desceram para conquistar Jerusalém, eles passaram pela Samaria e lá tomaram as mulheres, enviando os homens ao asilo, e aí as crianças que nasceram foram consideradas de sangue impuro, ao ponto de os samaritanos serem proibidos de orar no templo. Veja que paradoxo, né? Mas esse samaritano compadeceu-se daquele homem, desceu de seu animal, tomou-o nos braços, ungiu suas feridas com bálsamo, deu-lhe de beber, matando-lhe a sede, e também deu-lhe algo de comer. E aí, tomando-o, levou a Jericó, e lá, colocando-o, instalando-o numa hospedaria, disse ao hospedeiro: cuida dele. Aqui estão 2 denários, moeda poderosa na época, moeda muito forte. E você gaste com o que precisar. E quando eu voltar, se você tiver gasto a mais, eu o recompensarei. Então Jesus disse ao sacerdote: na tua opinião, quem foi o próximo desse homem? E o sacerdote, muito astuto, rápido de raciocínio, respondeu logo: o samaritano. E Jesus redarguiu: vai tu e faz o mesmo. Então, a terceira estrada é Jericó. É a estrada da solidariedade, que no Espiritismo nós chamamos de caridade. Aliás, palavra meio esquecida ultimamente, né? E essa terceira estrada nos traz a ideia, a simbologia da ação de benemerência. Nós precisamos, é necessário, que nós desçamos do nosso pedestal e olhamos o nosso próximo, o pedestal do nosso da nossa presunção, e olhando ao lado, atender aquele que estende a mão a nós, em busca de uma migalha que seja,
né? E a caridade não é só de coisas materiais, como nós todos sabemos, mas a caridade moral, uma palavra amiga a quem está passando por um momento difícil, uma oração a um doente, mesmo que distante, mesmo que não conheçamos direito essa pessoa, orar por ela, porque nós já aprendemos há muito tempo que a oração move montanhas. E a oração tem o poder de chegar até onde for, porque ela é transportada pelo fluido cósmico universal. Madre Teresa de Calcutá, certa vez andando nas ruas lotadas de cadáveres na Índia, ouviu um gemido. E as cidades lotadas desses cadáveres amontoados perto dos lixos, das lixeiras, e ela passando ouviu esse gemido. E então, olhando ao seu lado, viu essa mulher coberta de formigas, jogada, já quase à beira da morte. E então se aproximou dessa senhora, começou a limpar as formigas de seu corpo. E então a mulher lhe perguntou assim: que fazes? Eu estou limpando as suas formigas, mas por que veio parar aqui? E a mulher disse para ela: não me importo de estar morrendo, não me importo de estar aqui, mas o que me dói é que foi o meu filho que me fez tudo isso e me jogou aqui para apressar a minha morte e herdar os meus miseráveis bens. Que lástima, que tristeza. E então Madre Teresa, com toda a sua bondade, continuando a fazer o seu trabalho, diz para a mulher: tristeza nenhuma, esqueça tudo isso. Aqui está uma filha que chegou um pouquinho atrasada, mas que te ama. E a mulher então, que era da religião Sikh, e na Índia é importante abrir um parênteses para explicar que existem várias castas, e dependendo das castas, as pessoas não podem se tocar, não podem nem passar a sombra da outra, os Dalits. Então, Madre Teresa responde à pergunta dessa senhora. Antes de eu continuar, a mulher lhe pergunta assim: qual é a sua religião para que eu possa seguir? E qual é o seu Deus para que eu possa adorá-lo? E então Madre Teresa, na sua simplicidade e profundidade, lhe responde com toda delicadeza: o meu Deus é o seu sofrimento, e a minha religião é a solidariedade que está aqui me fazendo cuidar de você. E começou a cantar um daqueles cânticos suaves indianos que aliviam a alma de quem ouve. E a mulher tranquilamente desencarna em seus braços. Então, estamos aqui para entender a terceira estrada, a solidariedade. A solidariedade humana que podemos fazer com pequeninos gestos, até limpar formigas de alguém que está sofrendo, ou que está na beira do caminho, aquele mendigo, aquela pessoa de rua que encontramos e passamos de largo com medo que ele peça uma moedinha. Vamos pensar nisso. O mundo precisa de amor. E saindo de Jericó, então, seguimos em linha reta para uma outra cidade, a oeste, chamada Emaús. E infelizmente no meu mapa também não está aparecendo, mas ela fica um pouquinho acima de Ashdod, a oeste.
E então, naqueles dias, depois da crucificação do Mestre, Emaús é cenário de uma outra passagem do Novo Testamento, onde dois jovens saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, que fica a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, ao norte, eles estavam comentando, tristes, infelizes, sobre o que havia acontecido com o Mestre. E então, eles encontram esse estranho na estrada. E esse estranho, lhes pergunta: sobre o que estão falando? Posso seguir com vocês para Emaús? E eles dizem: sim, Senhor. Mas é impossível que não tenha qualquer pessoa que tenha estado em Jerusalém nesses dias que não saiba o que aconteceu com Jesus de Nazaré, as atrocidades a que ele foi acometido. E ao invés do estranho se lamentar, se lamuriar como eles, ele passa a consolá-los e dizer a eles da grandeza de Deus, de como a vida é infinita. E tudo isso, tudo que passamos é transitório, tudo passa. E ao chegarem em Emaús, ao crepúsculo, o estranho faz menção de seguir caminho, ao que os dois jovens lhe dizem: fique conosco, Senhor, não te atrevas a tomar a estrada, é perigoso nessa hora do dia. E então eles se reúnem para tomar o jantar juntos. E após lavar as mãos, o rosto, ele, o estranho, toma o pão e o abençoa. E neste momento, os jovens percebem as chagas nas suas mãos. E então reconhecem a figura de Jesus. Então Emaús é a quarta estrada, que na simbologia do nosso pensamento é o acompanhamento. Então temos ao norte Damasco, a crença, a convicção, o ideal. Ao sul temos Jerusalém, que é o testemunho. Ao leste, Jericó, que é a solidariedade, a caridade. E ao oeste, nos apresenta Emaús. Então, nós entendemos que esses 4 pontos cardeais têm o desenho de uma cruz, mas não a cruz do madeiro infamante, porque é necessário que carreguemos as nossas cruzes, cada um a sua cruz, a cruz dos nossos débitos, das nossas necessidades. E é importante, necessário, plantar essa cruz no Calvário da nossa elevação. Nós estamos na Terra não para sofrer, mas para resgatar os nossos equívocos de milênios e encontrar a plenitude. Então, quanto antes pudermos abraçar este ideal e fazer o testemunho para que ele aconteça, tão mais cedo poderemos encontrar a plenitude. A reencarnação, como referência, como lembrete, tem por finalidade ensejar a oportunidade reparadora, facilitar o entendimento das divinas leis, já que não conseguimos compreendê-las de uma só vez. E neste momento grave que a humanidade vive, que temos as nossas crises individuais que resvalam e se espelham nas crises sociais, políticas, econômicas, nesse momento difícil, é necessário que lembremos
o que Paulo de Tarso dizia, que Deus tem pressa de que o amor se instale sobre a terra. E depende de nós fazermos com que isso aconteça. É muito importante que nós deixemos um pouquinho de lado aqueles 4 senhores que falamos no início do nosso estudo. O ceticismo, o individualismo, né? O consumismo, porque o consumismo é um transtorno psicológico quando ele não é bem equilibrado. E também aproveitamos para dizer um pouquinho também do erotismo, porque o sexo é feito por Deus, ele foi criado por Deus, mas infelizmente a humanidade contemporânea está perdendo um pouquinho o senso disso. Então é necessário que retomemos o caminho, retomemos as estradas que nos levam à plenitude. Aí vamos dizer, né? A gente pensa, com tanta crise, com tanto problema, tem mais essa pandemia, que desânimo. Mas também tem o bem. Tem muita gente fazendo bem. O bem está tomando conta da terra, só que o bem, ele calça sapatilhas de veludo e anda silenciosamente, que é para não chamar atenção. Enquanto que o mal, ele usa e calça tamancos de madeira holandeses, que é para causar escândalo. Querem um exemplo disso? Nós todos estamos aqui reunidos, não estamos? Temos aqui mais ou menos quantas pessoas? 60 pessoas? Silêncio, né? Se 2 pessoas começarem, se levantarem, começarem a pular, começarem a gritar, vai fazer um estardalhaço, não é isso? É ou não é? É mais ou menos o que está acontecendo na humanidade. Então não podemos nos deixar dominar pelo desânimo. Precisamos manter o foco. E é como Nora, a guia espiritual de Emmanuel Cristiano, nos disse há uns 2 ou 3 meses, na sua palestra aqui mesmo no centro, quando ela o inspirou numa das suas apresentações, quando ele disse que nós somos os embaixadores de Deus. E aí nós gostaríamos de fazer as palavras dele a nossa. Somos embaixadores do amor. Depende de nós fazermos com que o mundo se torne melhor. Depende de nós fazermos com que a nossa saúde seja cada vez melhor. Percebem como está nas nossas mãos? Então, gostaríamos de encerrar o estudo de hoje com uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Ilumina-te. Então vamos ler juntos, para que fixe na nossa mente? Vamos lá, todos juntos. Provocado, sorri e continua fazendo o melhor da tua parte, porque o realizas para aquele que te constitui guia divino. Eleva-te sempre, não te detendo em detalhes com os quais se comprazem os discutidores inúteis, os presunçosos vãos. Luta e ama, serve e passa. Jesus espera-te ao fim da luta abençoada. Joana de Ângeles. E assim, nós agradecemos a atenção de todos e que a paz do Mestre Jesus nos oriente e nos guie, hoje e sempre. Muita paz.